Então, ele é formado por vários elementos. Os elementos de gratidão, nós agradecemos tanto a Deus pela vida que Ele nos tem dado. Não tem como nós não nos dirigirmos a Deus e sermos gratos a Ele por tudo que Ele nos dá. Seria muita incredulidade, muita falta de reconhecimento, nós não colocarmos o foco das nossas atenções no quanto Deus tem nos abençoado, não é mesmo? Ele tem nos dado vida, Ele tem nos dado a liberdade que temos de ir e vir, Ele tem nos dado recursos, poucos ou muitos, mas Ele tem nos dado recursos, Ele tem nos dado saúde. Então, o culto cristão, no culto cristão, nós temos essa oportunidade de, como igreja, estarmos adorando a Deus, agradecendo por tudo que Ele tem nos dado. Também nós podemos estar intercedendo pelas nossas necessidades, podemos estar cantando louvores e agradecendo a Deus pela salvação, essa salvação maravilhosa que temos na pessoa de Jesus. Em Cristo nós temos a certeza de vida eterna. Jesus demonstrou na cruz todo o seu amor. Jesus não disse que nos amava, Deus não disse que nos amava, Ele não se expressava em palavras que Ele nos ama, que Ele nos amava ou que Ele vai nos amar. Ele demonstrou através de ações o quanto Ele me ama e o quanto Ele nos ama. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então essa foi a maior expressão de amor, não falando, mas fazendo. Ele se entregou por nós, perdoou os nossos pecados, nos religou com Deus, porquanto estávamos afastados dEle. Então não tem como nós não agradecermos a Deus por tantas bênçãos que recebemos, principalmente as bênçãos espirituais. E também nós temos momentos de intercessão um pelos outros. Nós fizemos isso pela manhã num momento muito, muito especial. Quanto nós precisamos disso? Porque a vida ela é cheia de contingências difíceis. Nós vivemos momentos de muita dificuldade, uns mais, outros menos. Em alguns momentos mais, outros momentos menos. Nós vivemos as aflições do tempo, as aflições do nosso tempo, as incertezas do nosso tempo. Às vezes por problemas na área da saúde, por problemas na área financeira, por problemas na área de relacionamentos familiares, famílias em ruptura, que causa muitas tristezas. Então, as contingências da vida e de vida são muito difíceis de administrar. Então, é muito importante nós estarmos colocando a nossa mente e o nosso coração em realidades que o próprio Deus conta para nós, que o próprio Deus revela para nós, através das experiências que homens de Deus tiveram com Ele, como por exemplo Davi. Davi teve experiências incríveis com Deus, experiências difíceis. Não sei nem se dá para relacionar com algum tipo de dificuldade que nós estamos tendo hoje, mas quando nós olhamos, por exemplo, o Salmo 18, que eu vou pedir para você abrir aí na sua Bíblia, e nós vamos ver exatamente isso. Para Davi, ele pôde testemunhar que o Senhor era a sua rocha, que o Senhor era a sua fortaleza, e ele fez esse reconhecimento a partir de experiências que ele teve com Deus. Então o que é o Antigo Testamento? O Antigo Testamento nada mais é do que a história do relacionamento de Deus para com seu povo. Isso significa teologia. Teologia não significa simplesmente estudo de Deus, mas significa o estudo da relação de Deus
para com o seu povo. E nessa relação de Deus para com o seu povo, Ele revela coisas magníficas para nós. Revela para nós o quanto Ele é amoroso, revela para nós o quanto Ele é próximo, revela para nós o quanto Ele nos ama, revela para nós o quanto Ele cuida de nós. Isso que nós vamos ler agora, no Salmo número 18, reflete um pouco dessa experiência que Davi tinha. É bem importante nós refletirmos um pouquinho sobre isso. Que todos nós vivemos os conflitos da vida, ok? Mas que para os conflitos da vida existem antídotos. Os antídotos contra a ansiedade. É uma questão de nós sabermos usar esses antídotos, nos apropriar deles, ter a consciência desses antídotos, para que a gente leve a vida um pouco menos ansiosa, um pouco mais tranquila, ou pelo menos menos intranquila. Pelo menos menos intranquila. Então, quando Davi diz, o Senhor é a minha rocha, o Senhor é a minha força, Ele está mostrando para nós e dando uma aula para nós, através da sua própria experiência, do seu próprio testemunho, do antídoto contra a ansiedade. Não que Davi não sentisse, não vivesse ansiedade, mas muito das suas ansiedades eram diminuídas, por conta dessa fé e dessa confiança que Davi tinha em relação a Deus. Então essa é a grande lição. Então, quando nós compartilhamos um texto como esse, nós compartilhamos esse texto para pegar essas dicas de Davi, pegar essas experiências de Davi e jogar para a nossa própria vida, ok? Então, vamos tentar fazer isso de maneira ordenada aqui, da maneira mais lógica possível. Mas olha só como Davi começa esse Salmo 18. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu refúgio, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Olha só como nesse versículo 1 e nesse versículo 2, ele não se satisfaz com as expressões do que significa Deus na sua vida. Olha, se eu pegasse um percentual pequeno dessas expressões de Davi como índice de confiança, eu tenho certeza que a minha vida seria um pouco menos ansiosa. Eu tenho certeza que a sua também. Vamos de novo, vamos tentar pegar isso de novo. Olha só, parece que ele não se satisfaz, parece que ele não encontra palavras que representem o quanto ele está vinculado, quanto ele está ligado a esse Deus que ele ama tanto. Eu te amo, ó Senhor, força minha. Ele não se satisfez. O Senhor é a minha rocha. Ele não se satisfaz. E continua, Ele é a minha fortaleza, e parece que, não se satisfazendo ainda, ele continua, o meu libertador, mas continua, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Olha, se nós pudéssemos pegar esse texto, escrever num papelzinho, e tentar ficar com ele na nossa mente, remoendo e refletindo e meditando nele, nos momentos difíceis da nossa vida, eu não tenho dúvida de que nós nós teríamos uma vida menos ansiosa. Então esse é um dos antídotos aí contra essa ansiedade. Davi, ele reflete as suas experiências de vida. Quando nós olhamos o texto de 2 Samuel, capítulo 22, ele reflete exatamente essa expressão de adoração, mesmo com as dificuldades dele.
Quando, por exemplo, no versículo 4 e 5, ele diz assim, olha só para a gente tentar talvez perceber as dificuldades de Davi, muito embora Davi vivendo 1000 anos antes de Cristo, isso significa 3 mil e poucos anos atrás, é difícil nós entendermos, ou tentarmos entrar em sintonia com as dificuldades que ele sentia, mas ele com essas palavras, ele tenta colocar as dificuldades dele. Olha só, que contraste, essas declarações de fé e essas expressões que ele usa no versículo 4 e 5. Laços de morte me cercaram, torrentes de perdição me impuseram terror, cadeias infernais me envolveram, e tramas de morte me surpreenderam. Nós não sabemos com detalhes o que Davi vivia. Nós temos alguns detalhes em relação às lutas que Davi tinha com Saul, o rei Saul. O quanto Saul tentava matar Davi por ciúmes dele. E Davi sempre presente. Davi já tinha sido ungido por Samuel, ele estava sempre presente. E sempre tentando esquivar-se das lanças de Saul. Saul tentando matar em todo instante, fugindo inclusive de Saul. O que significa fugir de um rei? Eu não sei o que significa isso, eu não vivo essa dinâmica. Percebe como é difícil nós entendermos as realidades que Davi vivia e que expressavam e que faziam com que ele expressasse dessa forma? Mas só para a gente tentar sentir as dificuldades dele, as dificuldades de Davi eram tão intensas, que ele não tinha mais esperança de vida. Laços de morte me cercaram, torrentes de perdição me impuseram terror, cadeias infernais me envolveram e tramas de morte me surpreenderam. Existem os elementos físicos de contrariedade, mas também existem os elementos espirituais. Existem as lutas espirituais, assim como nós temos as lutas espirituais. Nós temos as lutas externas e nós temos as lutas internas. As dificuldades que nós temos dentro de nós mesmos, conosco mesmos. Mas uma coisa nós precisamos pegar, que Davi, ele tinha um antídoto que podia fazer com que ele administrasse a sua vida debaixo de tanto barulho assim. Era essa confiança que ele tinha nesse Deus. Isso é de se destacar. Nós vemos um homem segundo o coração de Deus, nós vemos um rei segundo o coração de Deus, que confiava tremendamente nesse Deus presente. Gente, se nós não formos viver na certeza de que esse Deus que nos ama tanto, esse Deus que se apresentou na cruz, que se apresentou como homem, como Deus homem, vestindo a nossa roupagem, não estou falando roupa, tecido, estou falando nossa carne, é o Emanuel, é o Deus conosco, demonstrando tanto amor, que sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa que ele deveria aferrar, não é? Que diz ser realmente Deus, mas não, ele abriu mão da sua glória, ele abriu mão do seu poder, para se apresentar na cruz, para nos reconciliar. Então ele já demonstrou esse amor. Esse Deus que nos demonstrou tanto amor, Ele demonstra também cuidado em relação a cada um de nós. A palavra de Deus diz que nós somos como a menina dos seus olhos. É uma expressão linda e que nós entendemos bem. Quando alguma coisa, algum cisco tenta entrar nos nossos olhos, nós logo fechamos as pálpebras, não é mesmo? Numa condição de autodefesa. Deus está presente na nossa vida, cuidando de nós, e Davi confiava nisso. Não é pelo fato de Davi confiar
nesse Deus grande é que as suas dificuldades eram diminuídas. Não, ele viveu dificuldade sempre. Quando ele não foi perseguido por Saul, ele foi perseguido por Absalão, seu próprio filho. Somente aqueles que têm filhos podem imaginar o que significa ser perseguido até a morte pelo seu próprio filho. Que dor! Dor em todos os sentidos, dor de ser perseguido para lhe tirarem a vida, e a dor de ser perseguido, sendo que o seu próprio filho está fazendo isso. Então são momentos de aflição de Davi, que faziam com que ele se expressasse dessa forma. Laços de morte me cercaram, torrentes de perdição me impuseram terror. Cadeias infernais me envolveram e tramas de morte me surpreenderam. Davi escreveu a maior parte, ou mais da metade de todos os 150 salmos. Quando nós olhamos o Salmo 116, ele também vai nessa direção. Olha só, mas de qualquer maneira, ele fala das aflições, mas ele começa da mesma forma. Quando nós olhamos o Salmo 116, ele começa assim: amo o Senhor porque Ele me ouve. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, eu o invocarei por toda a minha vida. No versículo 3, ele menciona os laços de morte novamente. Laços de morte me cercaram e as angústias do inferno se apoderaram de mim. Fiquei aflito e triste. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Olha só, o que nós estamos querendo mostrar aqui? Que o Senhor é a nossa rocha, como antídoto das nossas ansiedades, das ansiedades de nossa vida, que todos nós temos. Jesus já mesmo disse, né, que no mundo teríamos muitas aflições, mas que tivéssemos bom ânimo. Então, nesse momento de culto cristão, esse culto em que nós nos encontramos como igreja, nós olhamos textos que chegam ao nosso coração e chegam à nossa vida como uma solução até das nossas ansiedades. Qual é a solução? Colocar a nossa confiança em Deus. Por quê? Porque Deus já demonstrou o amor poderoso em relação a nós. E sem dúvida nenhuma Ele vai continuar fazendo isso, a exemplo do próprio Davi, não é? Agora, quando ele continua esse texto das dificuldades que ele tinha, qual a sua atitude? A sua atitude foi essa: invocar ao Senhor. Versículo 6, ele diz assim: na minha alma, ou na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então, qual foi a solução de Davi, ou qual foi o antídoto de Davi? Expressando a sua confiança nesse Deus Todo-Poderoso, que é real, que é soberano, que é verdade, que é mais real do que as maiores realidades da vida. Colocar diante dele as nossas petições, as nossas angústias. Na minha angústia invoquei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. E o testemunho de Davi, ele menciona que do seu templo ele ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Lá no Salmo 116 ele vai nessa direção também. Ele clama ao Deus Todo-Poderoso. Ele leva as suas necessidades e as suas aflições a esse Deus Todo-Poderoso. Então, diante desses laços de morte que cercaram, dessas torrentes de perdição que lhe impuseram terror, e dessas cadeias infernais que lhe envolveram, e as tramas de morte que lhe surpreenderam, ele colocou como angústia, como suas angústias diante desse Deus Todo-Poderoso, gritando por socorro. O que Deus está dizendo aqui para nós?
O que Deus está ensinando para nós? Para que nas nossas angústias nós possamos estar confiando também naquele que está sempre presente. Assim como ele atendeu às expectativas de Davi, ele atenderá e nos socorrerá nas nossas expectativas e nas nossas aflições. O versículo 7, até o final, o versículo 19, mas eu quero destacar nos primeiros versículos, versículo 7 ao versículo 9, nós percebemos aí como que uma teofania é a presença de Deus, é aquilo que Davi percebe de uma atividade que só pode ser Deus, quando ele diz assim: então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos montes e se abalaram, porque Deus estava irado. Nas suas narinas subiu fumaça, o fogo devorador saiu da sua boca, dele saíram brasas ardentes. Ele baixou os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou, foi levado sobre as asas do vento. Das trevas fez um manto em que se ocultou. Escuridão de águas e espessas nuvens dos céus eram o seu abrigo. Vale a pena continuar aqui. Do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram em granizo e brasas de fogo. O Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e houve granizo e brasas de fogo, atirou as suas flechas, e espalhou os meus inimigos, multiplicou os seus raios e os dispersou. Então o que nós vemos aqui, é como se fosse uma aparição divina, uma manifestação divina, tipo aquela manifestação divina, quando fez com que o povo atravessasse o mar a pés enxuto, ali na saída do Egito. Aquilo foi uma aparição divina, é o que chamamos em teologia de teofania, é uma aparição divina, mostrando o quê? A capacidade e o poder que Deus tem de fazer coisas que nós nem imaginamos, e que nós precisamos, sem dúvida nenhuma, ter como antídotos às nossas ansiedades e aflições. É o Deus presente dizendo para nós como nós podemos administrar o nosso dia a dia, como nós podemos administrar as nossas aflições, como nós podemos administrar as incompreensões a que nós somos submetidos muitas vezes, as dúvidas que nós temos acerca do futuro. As dificuldades que nós temos de entender o encaminhamento das coisas, que muitas vezes a nossa vida é encaminhada de determinadas maneiras, que nós não imaginamos o porquê que as coisas acontecem, por que acontecem. O que aprendemos com Davi, é essa confiança que ele tinha, de, apesar das aflições, apesar das ansiedades da vida, apesar das dificuldades todas, das incompreensões todas, ele podia dizer: eu te amo, ó Senhor, força minha. Ele podia dizer: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu refúgio. E ele tinha essa expressão, ele sentia isso, não é porque ele tinha sentido as respostas de Deus, é porque ele confiava primeiro, ele confiava em Deus em primeiro lugar. Porque muitas vezes é muito mais fácil a gente agradecer depois de nós recebermos um presente de Deus, não é mesmo? Aí não é fácil nós dizermos: ó Senhor, o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha rocha, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é o meu escudo, depois de termos recebido um grande livramento. Mas a manifestação de fé é algo que nós ainda não vivemos, não experimentamos, mas nós sentimos com antecipação. Isso nós podemos ter aqui como lição de Davi. O Senhor é a minha rocha, e isso precisa ser um antídoto contra as ansiedades da vida.
Meu irmão, minha irmã, se você estiver vivendo as tuas ansiedades agora, eu estou vivendo ansiedades, as ansiedades do momento. Você certamente está vivendo ansiedades também, diferente talvez das minhas, diferente talvez do teu irmão, da tua irmã que está ao teu lado. Mas a maior ansiedade e o maior sofrimento é aquele que a gente tem. Não dá para comparar com o outro. Não dá para eu olhar para o outro e falar, não, eu vou me sentir, eu vou ficar confortado com o meu sofrimento, porque o meu irmão está sendo um sofrimento, o meu semelhante, o meu irmão está tendo um sofrimento maior do que o meu. Porque o maior sofrimento é aquele que a gente tem, não é mesmo? É aquele que a gente tem. Mas se nós não formos confiar no Todo-Poderoso, nesse Deus que abala a terra se for preciso. Deus não tem limitação, Deus pode todas as coisas, não há o que Deus não possa fazer. Deus está sempre presente, por isso a palavra do Senhor quando diz para nós, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. É assim que nós precisamos estar nos encaminhando na nossa vida. É uma palavra de consolo que o nosso Deus traz, além de palavras de exortação, como Ele tem feito constantemente, como aqui pudemos compartilhar pela manhã, palavras que têm a ver com chamada de atenção. Exortação significa isso, chamada de atenção, mas a palavra de Deus também é recheada de palavras de consolo. Venham a mim, vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Convite de ninguém mais do que o próprio Cristo falando, ali em Mateus 11, 28. Venham a mim, vocês que estão cansados, oprimidos, que eu vos aliviarei. Ou seja, é o próprio Jesus nos convidando. Está cansado? Está oprimido? Está ansioso? Está em expectativa de vida? Alguma coisa te incomoda? E olha, sempre tem alguma coisa que nos incomoda. Não tem jeito. Pouco mais, pouco menos, sempre tem alguma coisa que nos incomoda. Mas nós sempre temos um Deus dizendo para nós, venham a mim, vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E lá no Antigo Testamento, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Porque o Senhor é a minha rocha. E isso é um antídoto para as nossas ansiedades. Feche os seus olhos, vamos orar e agradecer, porque o Senhor não nos deixa à mercê das nossas circunstâncias. Ele não nos deixa à mercê das dificuldades da vida. Ele sempre se apresenta como um ajudador. Ele sempre se apresenta como um aliviador de fardos para nós. Ele alivia os nossos fardos. Senhor Deus, obrigado. Obrigado porque nós podemos olhar a Tua palavra e ver promessas como estas, através do que o Senhor nos ensinou, através da vida de Davi, através das experiências que Davi viveu, e que ele encontrava no Senhor todo apoio, toda força, toda resignação, sendo-lhe rocha de refúgio, sendo-lhe força para os momentos de dificuldade. E nós te pedimos, ó Deus, que nas dificuldades que temos no nosso dia a dia, nós possamos encontrar força no Senhor. Nós não pedimos que o Senhor esteja conosco, nós pedimos que nós percebamos a Tua presença juntamente conosco. Perdoa-nos, ó Deus, porque muitas vezes tentamos caminhar com as nossas próprias forças, caminhando pelas nossas próprias forças, como se fôssemos autossuficientes para garantir a nossa subsistência, mas nós não somos competentes para garantir
a nossa subsistência em termos de força, de alívio para as nossas almas. Se o Senhor não estiver conosco, se o Senhor não aliviar os nossos corações, nós estaremos perdidos, nós estaremos vivendo uma vida em sofrimento. Por isso nós te pedimos, ó Deus, que a nossa força e a nossa confiança continue sendo colocada no Senhor, e que essa alegria no Senhor possa ser a nossa força, possa ser a nossa fortaleza. Oramos assim em nome de Jesus, amém. Vamos ficar em pé, vamos